Fala, galera! Boa noite. Um prazer aqui estarmos todos juntos mais uma vez no 11º episódio da live semanal dos embaixadores, né? Tem muita coisa, né, vindo por aí, né? O Felipão, ele está encabeçando aí bastante novidade, então aguardem para a semana que vem. Só que assim, talvez hoje a principal novidade que a gente pode trazer para vocês é que se existir algum problema de você ir para fora para ter ativos dolarizados, como dizia o Cacete Planeta, né? Seus problemas se acabaram-se, né? Porque agora os BDRs estão liberados e é o tema da nossa live. Então, parece que teve uma moção conjunta aqui dos embaixadores, né? Cartas, né, diretas a B3 e tal, e que eles não tinham liberado, né? A gente fez uma pressãozinha aí. E graças a Deus aí temos mais opções, tá? O nosso mercado, ele ainda é uma criança e agora ele está indo para a fase escolar, tá? Então tem mais responsabilidade e o que a gente puder ajudar, né, trocando uma ideia sobre EDRs, falar também o que talvez ETF tenha a ver com esse assunto, né? Então acho que esse é um grande resumo. Vamos chegando, vai todo mundo dando seu boa noite aí. Tem a Carol já aqui, né? Que é sempre a primeira, né, Felipe? Que dá o oi dela e tal. Então quando a gente sabe que dá para começar. O primeiro. Denezão, né? Vaguinho. Então, boa noite aí, galera. Mateuzinho, Felipão, Artuzinho e Osmar. Podem dar um oi aí. Valeu. Boa noite, galera. E aí? Eu ouvi dizer que essa história aí foi pedido pessoal do novo CFA que está aí no mercado. E ele solicitou que BDR fosse liberado para os investidores aí. Tem um cara, né? CNPI. Desculpa. Acho que eu vi CFA esses dias. CNPI, então tem um cara aí que chegou abalando aí o mercado e cobrando isso aí da Bolsa. Então acho que foi mais por causa disso mesmo que liberou. Mas brincadeiras à parte, cara, que boa notícia e até um pouco assim, acho bom a gente falar sobre isso, porque eu vi tanta gente falando mal, né, e criticando, que eu acho que às vezes as pessoas alardeiam muito, igual outras coisas de futebol ou de política, que muitas vezes deixam de falar a verdade mais para polemizar, para poder causar mais impacto. Então, acho legal a gente aqui que não tem compromisso com ninguém mesmo, a gente não vende nada, a gente não tem nenhuma afiliação com nada, então acho legal a gente poder falar disso. Boa noite para todo mundo aí. É isso aí, Matheus falou bem, a gente não tem compromisso com nenhuma instituição, nosso compromisso aqui é com a informação, né, com vocês que acompanham a gente toda terça-feira, e é com muita honra que mais uma terça-feira eu estou aqui, podendo falar do meu prazer, da minha satisfação de estar junto com essa equipe aqui, com essa galera, porque eu acho que se tem uma palavra aí que pode ficar marcada, o Matheus até me fala muito, ela é consistência, né? Toda terça a gente está aqui de forma consistente para alcançar nossos objetivos. E a gente, assim, não cria muita expectativa fazendo isso. Nosso objetivo é realmente transbordar, né, na vida das pessoas, ensinar o pouco que a gente sabe e, com a certeza, de que ensinando a gente aprende também. Então, eu estava até, dividindo com vocês, estava até tomando banho agora há pouco, visualizei isso aqui como uma coisa grande. Fiquei pensando aqui, de repente, a gente fazendo isso aqui um programa, sabe? Seja na internet, seja na TV, alguma coisa assim, mas para tudo que a gente vai começar na vida, a gente pode nem ter muita expectativa, mas a gente tem que sonhar grande e começar pequeno, né? E é isso que a gente está fazendo aqui. Então, é mais uma terça-feira aí de transbordo e quero agradecer a todo mundo que está aqui com a gente. Passar a bola para o Arthurzinho, que a gente já vai começar. Pô, é isso aí, cara. Tem esse nosso grupo aí, cara, fiel, tribo praticamente. E assim, né? Boa noite. Pô, brigadão aí por vocês sempre estarem aí com a gente, assim como o Filipão falou, né, cara? Isso aí é o início de um grande projeto. E assim como o Valtinho tinha falado isso, cara, tem bastante novidade por aí. Vocês aí no Instagram, nossos Instagrams aí, nas outras redes sociais que a gente pode se comunicar com vocês. E aí, cara, fui bem breve, passa a bola já pro Osmarzinho aí, trocar uma ideia com vocês também. Boa noite aí, família. Boa noite a todos que estão aí acompanhando essa live aí no YouTube, né? Realmente, Felipe, isso aqui é um transbordo, velho, semanal. Funciona para mim praticamente como um podcast, em que a gente vai trocando ideia aqui. Ninguém tem rabo preso com ninguém. E a gente está sempre aprendendo. Eu não vejo aqui ninguém sabendo mais que ninguém.
mas a gente está sempre aprendendo um com o outro, trocando experiência, e o melhor é esclarecendo as dúvidas de outras pessoas que às vezes estão iniciando no mercado agora, né? No meu grupo lá do WhatsApp, o pessoal sempre está perguntando. Essa semana eu até queria que o Lisandro estivesse lá no meu grupo, porque teve muitas perguntas sobre o Bitcoin. E aí eu falei assim, eu não entendo do Bitcoin, mas a gente pode estar estudando e trazendo conhecimento para o pessoal aqui. Mas esse tema dos BDRs aí foi um tema quente na semana passada e essa semana, né? Eu, quando comecei a investir, eu não fazia nem ideia do que eram os BDRs. E ao ver os BDRs sendo liberados aí hoje, eu falar, realmente é uma oportunidade. Como o Matheusinho falou, o leque vai se abrindo. São mais opções e dependendo da sua estratégia, do seu nível de investimento, do tamanho do seu patrimônio, você vai poder avaliar se vale a pena ou não, né? Então, vamos começar essa conversa aí e vamos dar seguimento aí, Valtinho. Então, galera, vi até aqui, né, o Denner, né, desfilando acho que o alemão dele aí, né, então tá um pouco enferrujado, vi ele mandando um boa noite. Assim, galera, mandem as perguntas aí sobre o tema, tá, e também temas associativos. Acho que para começar, eu vi aí na apresentação o próprio Matheus ele falando, né, que teve realmente uma onda muito forte, né, pessoal falando BDR, né, sendo que talvez há um ano atrás ninguém nem falava direito sobre investir lá fora. E não tinha a opção dos BDRs, tá? Porque essa liberação ela é muito importante, porque antes você, basicamente, para poder ter acesso realmente aos BDRs, você tinha que ser um investidor qualificado, que é um investidor que se autodeclara com conhecimento sobre o mercado financeiro, através de alguma certificação, tá? Ou ele tem 1 milhão de ativos, tá? Mobiliários, então não é que ele tem um imóvel, é que ele tem realmente um patrimônio de 1 milhão ali onde ele consegue converter em mercado, né? Tanto de renda fixa, né? Que aí você tem a custodiante da CETIP, que faz parte também da B3, que é a nossa bolsa brasileira, tá? Então, hoje está liberado, então basicamente sem nenhum esforço a gente tem acesso ao que já tem, que são por volta um pouco mais de 600 ativos, só que vem muito mais coisa chegando por aí. Então, se o Matheusinho quiser trazer aí o que ele viu aí, ou de falar ruim, de que falaram ruim dos BDR, então a gente pode até começando a falar um pouco das desvantagens aí, se são pertinentes, se quem falou ruim, e se vocês tiverem alguma coisa aí também no chat, também mandem aí pra gente, galera, pra gente discutir esses tópicos, por que não valeria a pena, talvez, investir nos BDRs? O que o pessoal estava falando mal, Matheus? Aquela coisa do, assim, assumir que nem todo mundo sabe do que se trata, né? Acho que você podia primeiro explicar, Val, o que são BDRs? O que são? Por que não são? Por que eu posso comprar uma coisa que é dos Estados Unidos, aqui do Brasil? Como isso funciona? Qual é o meu direito sobre a ação? Se eu tenho intercambiabilidade disso com a ação original? Se eu tenho liquidez? O que acontece é o seguinte, vamos colocar que você precisa ter, né, duas empresas, tá, legislada no mercado financeiro. Vamos colocar, por exemplo, o exemplo da Apple, tá? Então, eu quero um BDR da Apple, tá? Então, pode acontecer de duas formas. Ou a Apple procura um lugar aqui no Brasil. Olha aí, Márcio chegando também, Maria, boa noite, tio Uli também presente, bem-vindo. Então, assim, precisa ter instituições que façam essa coordenação. Então, o que vai acontecer? Uma empresa nos Estados Unidos vai comprar as ações da Apple. E a empresa daqui no Brasil, normalmente o Bradesco faz bastante isso, ele acaba sendo um depositário. Então, ele vai registrar essas empresas. Tá? E aí, com isso, ele cobra a taxa de custódia, ele cobra algumas taxinhas, tá? Sobre dividendos e tudo mais. Só que essas ações, elas existem, é real, só que é como se os BDRs se assemelhassem, de certa maneira, a um fundo. Porque, de fato, você não tem o ativo. Apesar de que, se você fizer um processo burocrático, você tem sim direito à conversão. Você só precisa entender como é a proporção. Se um BDR equivale a X ações. Tá? Então, até isso você tem que saber. Então, é passível sim de fazer a conversão, mas é um processo burocrático. Eu nem sei, não tenho essa experiência, nem saberia como
passar. Mas, assim, antes, basicamente, ninguém, como eu falei, tinha acesso a esse mecanismo. Agora, não só tem acesso, como está valendo você poder comprar uma ação, porque eu espero que as ações também vai acabar futuramente com esse lote de 100 ações, tá? Vai tudo virar uma ação. Então, a B3 vai ter que ir para esse lugar. Então, ela já fez isso com os BDRs, né? Existiam alguns tipos de BDRs que você tinha que comprar em 10 cada lote, e outros BDRs você tinha que comprar a cada 100 o lote. Hoje, tanto um quanto o outro é tudo em um BDR. Então, você basta comprar de um em um. No mercado de ações aqui, local, a gente tem que comprar no fracionário se quiser comprar de um. Mas eu acho que vai tender para ficar bem semelhante como é no mercado americano, que você pode comprar, sim, uma ação, tá? Então, eu acho que o BDR, ele faz essa representação, ele te paga dividendo, inclusive, tá? Mas ele vai ter custos por isso. Por quê? Porque o Bradesco, para assumir esse problema, ele vai ter toda uma equipe para focar nessa área. Até porque, se o BDR, que a maioria dos BDRs até, eles forem não patrocinados, quem tem a obrigação de falar aqui sobre os dados financeiros daquela empresa é o próprio agente depositário. Então, ele até que tem essa obrigação, coisa que se de repente é um patrocinado, ou seja, a empresa que procurou, aí fica sendo a própria empresa americana que tem a obrigação de liberar os relatórios e tudo mais aqui para os nossos investidores. Por quê? Porque geralmente quando a empresa ela tem um interesse, ela quer capital aqui também. Então tem BDR até, por exemplo, para IPO, ou seja, ela quer captar recurso também. Então tem essa possibilidade. Então, é um ativo muito bom, é uma estratégia, você está exposto pagando em real a algo que é dolarizado, a algo que talvez não esteja só nos Estados Unidos, é uma empresa da China, por exemplo, mas que tem capital aberto nos Estados Unidos, ou seja, você se expõe literalmente ao mundo. Tá? Então, se puderem complementar aí alguma coisa, se eu me perdi aí, ficou faltando alguma coisa. Não, acho que é genial. Muito bem, até alguém falou ali que você explica muito bem. Parabéns, Martim. Cara, eu acho que é isso. Assim, BDR, né, para quem não entende, a sigla é Brazilian Depositary Receipts, né, seria certificado de depósito brasileiro. E é isso que o Valtinho falou. Então, é como se eu comprasse o direito sobre uma ação. E essa ação, ou seja, eu não tenho a ação, eu tenho o direito sobre a ação, né? Que, na verdade, também, como o Valtinho explicou, você tem os lotes, né? E a conversão não é 1 para 1. Então, quando eu compro um BDR, não quer dizer que eu comprei uma ação. Existe uma certa diferença. Então, essa é a primeira coisa, né? Que como não é 1 para 1, às vezes o BDR é mais acessível do que uma ação, né? Então, você comprar uma ação da Apple inteira, ou um lote de ações da Apple, pode custar aí $2.000, né? Acho que está 200 e pouco dólares agora. Então, é como teria que comprar o lote maior, você teria que desembolsar aí um tanto de dinheiro relevante, né? Que não é disponível para todo mundo. Então, às vezes, o BDR pode ser até mais em conta do que comprar ações mesmo. Mas, assim, essa correspondência, né, como até o Cássio está explicando ali, ela vai de caso para caso, cada ação é uma, e como todo ativo, que a gente sempre fala aqui, eu acho que é essencial você conhecer sobre do que se trata, né? Quais são os seus direitos sobre a empresa, quanto você vai receber de dividendos, é a mesma coisa, como que você vai pagar seu imposto, onde que você vai declarar, esse tipo de coisa. É um ativo que tem essas desvantagens, que é uma regra a mais, certo? O que não deixa de ser tão desvantagem assim, e essa foi uma das coisas ruins que eu ouvi algumas pessoas falando, que não compensava por causa disso, que é um ativo que exige uma manutenção, aí você tem que tomar cuidado, como você faz, onde você declara. Mas, assim, se você for ver ações no exterior, acaba sendo a mesma coisa, você tem que saber como funciona. Tem a questão de declaração, tem questão de imposto de renda, tem questão de dividendos que, por exemplo, nos Estados Unidos são tributados e no Brasil não são. Então, assim, é um jogo financeiro aí que vai ter que ser feito independente de qualquer ativo.
Eu acho que outra coisa que falaram muito, né? Assim, porque assim, antes era algo muito restrito, e acho que isso era um jeito da Bolsa valorizar as pessoas que tinham certificação. Então, essa é a primeira parte, né? Por que existia uma limitação? Para valorizar pessoas que tinham um investimento alto ou pessoas que tinham uma certificação, de forma que essas pessoas tinham acesso a um produto exclusivo, entre aspas. Mas a Bolsa está passando por um momento de popularização, né? Então, acho que essa é a tendência da Bolsa, é tentar abrir mais, cada vez mais, trazer as pessoas com investimentos pequenos, mais gente. Essa é a ideia. Então, por isso, liberar. E eu acho que o que a gente tinha que comentar hoje é justamente por causa disso, porque o pessoal tem falado assim, mas é melhor investir no exterior, ainda mais agora que tá vindo corretoras estão abrindo o mercado, estão tornando mais fácil aí para investir no exterior. Mas eu acho que o que a gente tem que comentar é isso, assim, qual é a diferença? Quando vale a pena eu comprar uma ação, quando vale a pena eu comprar um BDR? Acho que esse é o legal de descobrir, de discutir hoje aí. Então, passa a palavra aí para vocês começarem. Bom, os meninos, eles dão uma introdução muito boa, né? Uma introdução bem abrangente. A galera da elogia ali não é à toa. Realmente, vocês tiram onda. E eu queria acrescentar, assim, que da minha parte, na minha visão, essa é uma notícia muito boa, tá? Embora tenha muita gente demonizando aí, é uma notícia muito boa, mas eu acho que ela veio um pouco atrasada, tá? Eu acho que hoje em dia, realmente, como o Matheus citou, tem muita corretora chegando aí, oferecendo facilidade da gente investir diretamente no exterior. Então, talvez se essa notícia aí dos BDRs liberados para todos os investidores fosse há 1, 2 anos atrás, eu acho que aí seria um tiro cheio, né, tiro certo da B3, do nosso sistema financeiro nacional. Eu vejo, assim, ainda como uma notícia boa, mas eu gostaria de alertar para alguns pontos aqui que eu já vou dizer de cara que eu tenho um viés que me leva mais, eu sou mais inclinado a investir diretamente no exterior do que através de BDRs, tá? E aí uma das coisas que eu vejo como um ponto negativo para os BDRs é que quando você investe num BDR, que o Matheus bem falou, é um recibo, né, de uma empresa americana, você está, sim, comprando ali um lastro de uma ação americana, mas o seu dinheiro ele ainda fica na economia nacional. Você compra uma ação que ela é dolarizada, mas o seu dinheiro ele ainda fica em reais no Brasil. Isso, para mim, vai muito contra aquilo que a gente fala tanto aqui nas nossas 10 lives anteriores, acho que a gente bateu nessa tecla, que é a diversificação. A gente fala de diversificar entre estratégias, diversificar entre culturas, em economias, moedas. Então, assim, isso daí é uma coisa que eu peso muito na hora que eu vou optar se eu vou investir direto no exterior ou através de BDR. Então, eu prefiro investir direto lá fora porque eu sei que o meu dinheiro realmente está saindo do Brasil, está sendo diversificado numa outra economia, e uma economia que é a americana, que, mesmo com todos os problemas, é a melhor economia do mundo, a mais robusta, tá? O outro ponto que eu acho é a carga tributária. Quando a gente vai investir diretamente no exterior, a gente tem aí uma isenção de vendas até 35 mil, né? Coisa que aqui no Brasil a gente conhece que é até 20 mil por mês, lá no exterior é até 35 mil. E aí os BDRs eles já não têm essa vantagem. Então, assim, você comprou, vendeu com lucro, você já vai pagar 15% sobre o seu excedente. Então, eu vejo aí algumas vantagens e desvantagens, mas eu sou muito mais inclinado para o lado de investir no exterior diretamente, já que hoje a gente tem essa facilidade aí, corretoras que dão suporte em português, a gente tem corretagem zero. Então, eu vejo muito mais vantagens indo direto na fonte do que investindo através de BDRs, mas, volto a dizer, é sim uma boa notícia, só um pouco atrasada aí no meu ponto de vista. Então, eu concordo aí bastante com o que falaram, né? Querendo ou não, o BDR ele é um recibo, sim, de uma ação. Você, de fato, não tem ação, tá? Quando você for lá, eu recomendo você na plataforma Status Invest, dá uma olhada na paridade. Por exemplo, eu vou acessar aqui e eu vou ver quantos BDRs de Apple que eu preciso para ter uma ação. Então, é que nem o Valtinho falou, cara. Você vai ter ali o intermediador, né? Seria um depositário que vai comprar as ações no exterior e trazê-las para cá, para dentro do país. E aí, por exemplo, no caso da Apple, cara, você pode comprar um BDR da Apple por R$60, mas isso não significa que é uma ação, tá? Você vai ter aí, numa paridade,
de um BDR da Apple para, se eu não me engano, cara, 25. Aliás, é uma estoque para 10 BDRs, tá? Então, assim, você tem que ficar bastante ligado nisso e ler um pouquinho sobre os ativos que você vai comprar em BDR. E priorizar nessa diferença aí que o Valtinho falou de patrocinados e não patrocinados, tá? Porque o patrocinado é a própria empresa que está incentivando a emissão do recibo aqui no país. Ou seja, se torna muito mais amigável para o investidor do que um banco qualquer chegar e querer emitir aquela empresa aqui dentro, tá? Então, assim, eu acessei lá a lista na B3 agora, eu vi Activision Blizzard é uma delas, tá? Uma empresa que provavelmente teu filho joga bastante aí, alguns jogos dela. AT&T, também tem a Alibaba, diversas empresas internacionais, cara, que você pode acessar com BDRs patrocinados. Isso é muito bom, tá? O próprio Google, Apple, né, das principais aí. Isso é muito bom para você que quer investir e principalmente começar a botar um pezinho lá fora e ainda tem medo de alguns detalhes, tá? Porque assim, o que eu acho, cara, também outra questão aí é que muita gente começou com a euforia de investir lá fora e não pensou no depois. Como é que vai ficar para você declarar o imposto de renda lá? O cara não pensou em uma estratégia bem clara para definir lá fora. O cara, ele não tem sensibilidade de mercado lá fora, ele quer fazer um stock picking lá, né, uma seleção de ativos individual, e isso é muito complicado, tá? Então, assim, é óbvio que é muito bom que você tenha todas as opções, tá? Que você consiga comprar diretamente lá fora, coisa que há 10 anos era quase que inimaginável para quem queria enviar ali $100 por mês, e você poder também comprar BDRs, tá? Recibos de ações aqui no país. Então, é um avanço muito bom, e como o Felipe falou, eu achei, inclusive, até atrasado, tá? Por parte da B3. E aí, pessoal? O Valtinho, o Montezinho falam bem demais. E hoje eu estou numa posição ruim, viu, Montezinho? Vocês me deixaram aqui no final da fila. Mas o que acontece? A gente analisando realmente, quando a gente começa a estudar, a gente vê que muitos desses empecilhos, na verdade, alguns são até mitos. Por exemplo, eu estava pensando com relação à liquidez. O pessoal fala que a liquidez dos papéis não é tão boa para estar se negociando. Mas, né, antes da mudança, só que negociava eram os investidores qualificados, como o Valtinho explicou. Então, o volume de negociação era menor. Eu estava vendo aqui no gráfico, o volume de negociação diária das BDRs não passavam de 3 mil, 4 mil negócios. E a partir do dia 22, o volume passou lá para 31 mil, o volume de negociação diário. Então, a liquidez a partir de agora vai ser maior e o volume de negociação também, porque eu vejo que as BDRs não são apenas a negociação no mercado, compra e venda no mercado. Quando há uma oferta maior ou uma procura maior, a empresa custodiante traz mais ações da empresa lá fora e vai reabastecendo o mercado. E o segundo ponto que eu estava pensando aqui também é a questão da segurança, né? Porque se eu vou comprar essas ações, esse recibo, na verdade, eu vou estar comprando recibo, o que me garante? Então, a gente tem que saber que tem um lastro. As ações dessa empresa ficam bloqueadas na conta da corretora lá, onde que ela está sendo negociada. Então, ela não pode estar desfazendo as suas ações lá, sendo que ela está sendo negociada através da BDR. Então, isso traz um pouco mais de segurança. Agora, com relação ao perfil de investidor, como o Felipe falou ali, isso vem no momento, às vezes, tardio, né? A gente está tendo uma facilidade de estar investindo na Evelyn, por exemplo, na Passport, lá, em corretoras diretamente lá fora, mas isso tudo depende do tamanho do seu patrimônio. Eu, por exemplo, prefiro investir lá fora, mas você também tem que entender a legislação, como o Matheus disse. O que vai influenciar na sua declaração de imposto de renda? Você tem que estar pensando nisso também. E se você quer facilidade, quer fazer um investimento de forma mais tranquila e às vezes mais simples, a BDR pode ser uma boa opção. Show. Eu acho que até o que a Maria, né, tá aqui colocando, né, que não tem realmente uma regra, né, não tem uma receita de bolo. Se antes não tinha, né, uma facilidade, né, e hoje você tem facilidade via Brasil, via Estados Unidos, então a primeira coisa que todo mundo tem que se perguntar vale a pena eu ter um ativo dolarizado? Tá? Então essa é a primeira reflexão. Por quê? Uma vez você passado por esse momento reflexivo e falar que sim, tá? E por que eu acho que sim? Porque se você pegar o EWZ, que é um ETF da nossa Bovespa dolarizado,
quem acha que no longo prazo a ação sempre sobe, vai tomar um belo susto quando vê o que aconteceu com a Bovespa dolarizado. Que o topo dela foi ali antes da crise do subprime, ali 2007, 2008. Tá? Por quê? Porque o real em si é uma moeda muito jovem, né? O real tem menos de 30 anos de vida, tá? Então, se a gente for querer respeitar, né, o efeito Linde, né, que é quanto mais tempo uma coisa dura, né, maiores as chances são dela permanecer, a gente tem o outro ponto, que é o dólar, que é algo que está desde aí, né, final aí do século XVIII, né, 1770, alguma coisa, lá próximo da independência americana, se eu não me engano. Tá? Então, assim, de qualquer maneira, é algo que tem 200 anos de história. Tá? Então, essa é a primeira reflexão. E aí a segunda reflexão é, por onde? E eu concordo. Agora, sim, o que o Felipe falou, eu acho que vale a pena ter uma reflexão profunda com relação a isso, que é, às vezes a gente só está pensando no rendimento, né? A gente só está pensando na rentabilidade, ou seja, eu quero me expor ao dólar porque é descorrelacionado, ou a correlação é negativa. E eu sei que isso eu vou conseguir um retorno melhor com um menor risco. Só que você, às vezes, não coloca na ponta a preservação do patrimônio, você não coloca na ponta da caneta você passar o risco político, né? Porque você realmente colocar o teu capital, um dinheiro fora do país, te garante se acontecer algum problema. Porque, por mais que você junte, tenha uma aposentadoria e tudo mais, teu dinheiro está só num país, um aposentado, provavelmente na Venezuela, ele está sofrendo hoje grandes consequências dele não ter nada lá fora. Então, digo mais, você pode sim, inclusive, ter até BDR e coisa lá fora. Se às vezes você fala assim, não, olha, eu quero ir para o dólar e eu faço das duas formas. Por quê? Porque a minha intenção de ir para fora, inclusive, é tirar o dinheiro do país, ou seja, ter uma segurança multigeográfica, tá? Porque às vezes você começa assim, você vai discutir assim, vai fazer um planejamento financeiro, a gente só fala, né, de alguns poucos ativos, mas às vezes tem gente que tem tanto dinheiro, né, como eu estava falando numa masterclass lá com o pessoal da minha embaixada, um grupo que confiou aí, junto quando a gente fez a venda lá do Segredos de Família, te falou assim, olha, tem gente que às vezes o cara fala assim, olha, eu tenho uma obra de arte, eu tenho alguma outra coisa, ou seja, tudo é patrimônio. Se é líquido ou não, são outros 500, né? Então você precisa associar, não só ficar pensando, galera, retorno. Ele vai vir, tá? Se você fizer o dever de casa. Então, preservação de patrimônio, segurança, são coisas que você tem que pensar também, tá? Então, acho que essa é uma reflexão que eu queria trazer aí, com todo mundo falando assim, foi me dando assim uns negócios assim e, sei lá, me deu vontade de falar isso aqui bem do coração mesmo, porque é a reflexão real. Porque o resto depois é meramente operacional, né? Como é que eu transformo o BDR depois em ação, como é que eu faço ao contrário, aí tem se é imposto ou não, se tributa ou não, aí você vai montando a parte micro, né? Mas eu acho que a parte macro cabe a isso, né? Vou pegar aqui, cadê? Fazer uma pergunta aí para a galera. Podem mandando, galera. Mandem perguntas aí. Se também quiser complementar, não, Valdo, você voou e tal, o que você está falando, não sei o quê, tamo junto aí. Cara, eu acho que uma das coisas geniais que eu vi no Instagram essa semana, ele fez uma live com um cara dos fundos imobiliários lá, e eu achei uma coisa genial que ele colocou, assim, é algo que eu sempre pensei, mas eu nunca tinha visto ninguém falando, né? E os fundos imobiliários são a porta de entrada para a renda variável no Brasil, né? Eu acho que a opção de BDR atualmente, para mim, ela encaixou justamente nisso. Ela é a porta de entrada para a dolarização da sua carteira, assim como era, por exemplo, o IVVB11. Só que o IVVB11 é a porta de entrada para o mercado inteiro. E a BDR pode ser a porta de entrada para um stock picking. Então, acho que assim, você adicionou uma coisa que pode dar a sensação sem você ter que se comprometer integralmente. Porque essa coisa que a gente falou aqui, não precisa ir com tudo para fazer nada. E, às vezes,
uma conta fora, mandar dinheiro, isso já então, assim, eu acho que você abre uma opção para as pessoas, para elas irem aos poucos. Então, eu não acho que o BDR seja uma ótima opção e que tudo certo, vamos todo mundo comprar o BDR e ninguém precisa investir lá fora. Mas, assim, é uma ótima opção para quem nunca investiu lá fora, não sabe como mandar dinheiro, mas quer ter essa experiência, quer começar a diversificar mais em moeda. Então, usando um ativo dolarizado, você adicionou essa vantagem para o investidor brasileiro. E isso, acho que no sentido dos meninos de falar que está atrasado, cara, foi claramente um movimento assim, reacionário. A B3 não planejava isso, assim, foi muito reacionário, porque o que aconteceu? A B3 viu o dólar valorizando demais e as corretoras americanas começando a abrir mercado para o investidor brasileiro. E o que os caras da B3 falaram? Cara, se a gente não arrumar alguma coisa para manter o dinheiro brasileiro na B3, eles vão mandar dinheiro para fora, porque agora está muito mais fácil. Então, assim, tem cada vez mais gente entrando na bolsa. E isso foi o jeito da B3 de fazer assim, ó, vocês querem investir lá fora, eu vou dar para você mesmo que está começando, porque se você pegar os dados, é algo chocante esse ano, né? A gente tinha 5 milhões de investidores, a gente está batendo, já dobrou já para 10 milhões. E se você for ver a faixa etária, antigamente era de 40 a 60 anos. E agora você vai ver os novos, é de 20 a 40 anos. Então, assim, é a galera mais jovem, é a galera que está mais em contato com tecnologia, é a galera que entende mais de aplicativo, que entende mais de mundo virtual. Então, a facilidade de mandar dinheiro para fora está chegando. Então, assim, acaba que sendo um movimento reacionário, mas não é de todo ruim. Acho que vem atrasado mesmo. Acho que o que falou aí na pergunta que o Valtinho selecionou, essa coisa de BDR, de ETF, é mais um movimento reacionário também. Eles vão querer, assim, disponibilizar. Em algum momento vai começar a se discutir se fundo imobiliário tem que ficar parecido com o rate ou não. Porque essas tendências do mercado brasileiro de se desenvolver e tentar simular o que acontece no mercado americano é justamente pela maior entrada, a percepção, que acho que isso a gente deve um pouco a XP, de ter mostrado que o Brasil tem um potencial de investimento grande. Pessoas que querem investir, de pessoas que estão dispostas a correr o risco do mercado variável, e assim, que os bancos não se davam conta, né? Os bancos é que, como tudo no Brasil, assim, tem o cliente, mas caga pro cliente. Ninguém nunca parou e falou assim, ó, cara, o que esse cara quer fazer? Será que esse cara não tem interesse de ter produtos melhores, de ter investimentos melhores? E é o que a XP fez, disponibilizou coisas melhores a preços mais baratos. Então, acho que essa percepção do mundo mudou e acho que agora o Brasil, pela primeira vez, as pessoas viram que o Brasil pode ser mais do que a economia brasileira. E o brasileiro começou a ser um ativo. Acho que essa é uma grande vantagem desse ano aí. Muito bem. E até respondendo o Denner, o que ele colocou aí, essa semana eu vi uma entrevista do Carlos Takahashi, que é o CEO da BlackRock Brasil, eu vi essa entrevista no Estadão, e ele falou que até março do ano que vem ele quer trazer pelo menos 100 novos ETFs aí, agora condicionados aos BDRs, né? Então, assim, se a gente está falando muito aqui das desvantagens, vamos tentar falar das vantagens. Essa é uma coisa boa, né? Uma coisa boa, vai permitir que o investidor brasileiro ele tenha acesso a novas modalidades de investimento, porque, como o Matheus também citou, você pode investir através de BDR, mas você teria que fazer o stock picking. Ou seja, não é só, conheço essa empresa de nome, vou comprar o BDR dessa empresa. Isso daí é uma coisa muito relativa. Você tem a facilidade de comprar, né, através do BDR, mas você tem que saber fazer um valuation, você tem que saber quando está atrativo e quando não está. Não é só liberou, vou sair comprando. Então, às vezes, para o pequeno investidor, para aquele iniciante, compensa muito mais ele investir através dos ETFs, né, que é uma forma mais passiva de você selecionar ali onde você quer investir, e investir numa cesta de ações onde você vai estar diversificando e, de repente, ali dentro, alguma assimetria vai te favorecer. Então, 100 ETFs novos chegando através dos BDRs, isso é uma boa notícia de verdade, tá? Então, eu vejo aí que é um espaço curto de tempo, 5 meses aí a gente está falando, para ter 100 novas opções de ETFs para investir no exterior, daqui do Brasil mesmo, sem precisar abrir conta lá fora. Então, isso eu acho uma vantagem.
como eu estou pesando muito aí os dois lados, eu queria só falar da desvantagem, que é a gente ainda não ter acesso aos REITs, né, que é o equivalente aos fundos imobiliários lá da Bolsa Americana. Então, assim, mesmo liberando esses BDRs, a gente não tem nenhum BDR de REIT. E isso é, para mim, um problema, sim, porque a gente, se analisar aí o retorno composto dos REITs e do S&P, desde 1970, os REITs batem o S&P. Assim como aqui no Brasil acontece uma coisa muito parecida com o IFIX batendo o Ibovespa nos últimos tempos. Então, ainda para mim, compensa investir lá fora diretamente, porque você tem acesso ainda a mais ETFs, né, do que a gente já vai ter depois, e fora, assim, a questão das próprias ações em si. Lá a gente tem cerca de 6 mil empresas na Bolsa Americana. Aqui os ETFs, os BDRs, eles devem estar em torno de 120 BDRs liberados, se alguém souber aí depois, só complementa o número certo, mas está girando em torno disso aí, uma centena de BDRs. Então, assim, fora que lá você tem muito mais opções de ações e de ETFs, você tem acesso aos REITs, coisa que aqui, mesmo com essa liberação toda aí dos BDRs, você não tem, e é algo aí que está performando muito melhor que as ações nos últimos tempos. Então, só deixar essa resposta aí para o Denner, que até março, Denner, a gente está aí com essa expectativa de ter 100 novos ETFs aqui no Brasil por conta da liberação dos BDRs, tá? Pois é, e a BlackRock tem bastante ETFs aqui, tá? Tipo, eu acho que a maioria, os ETFs lá, iShares, né, o BOVA11 da BlackRock, o IVB11 da BlackRock. Então, cara, eles vão vir com tudo aqui porque é um mercado que inevitavelmente vai crescer. Lá nos Estados Unidos tem ETF de cada bizarrice que você consegue ver o tamanho do mercado que lá alcançou. Tá? Então, assim, é um negócio gigante e uma forma muito simples de você investir, tá? Investimento passivo sempre vai ser bom para quem é leigo no assunto, para quem não quer selecionar ações individuais. Então, é outra vantagem você investir lá fora momentaneamente, né? É outro ponto a favor de você abrir conta na corretora lá fora, é você ter acesso a REITs e a ETFs, que você não conseguiria acessar por BDRs aqui também. Eu acho que com o nosso real, né, com a diferença que está tendo com o dólar, o pessoal está investindo fora, se esse valor cair com o passar dos anos, esse volume vai aumentar em muito. Então, a gente vai ter que ter o governo, né, o ministro da Economia, Paulo Guedes, e o futuro, quem assumir, vai ter que ter um cuidado muito grande, porque se o real começar a se recuperar dessa desvalorização, a galera vai começar a mandar o dinheiro para fora mesmo. Mas, falando aí que o Felipe disse dos BDRs, dos ETFs, né, que vão vir, os próximos que estão vindo em forma de ETFs, vão vir principalmente associados lá, eu estava olhando aqui agora na internet, referenciados a índice. Então, a gente vai poder se expor, não como o Arthurzinho falou lá, tem ETF lá para tudo que é coisa, ETF de cannabis, vários tipos de ETFs, mas são ETFs internacionais que a gente vai poder estar se expondo. Essa semana eu recebi uma pergunta lá no meu Instagram, como que eu posso estar investindo na Bolsa da Alemanha e da França? A melhor forma que eu vejo é tendo uma conta na corretora nos Estados Unidos, comprando ETFs que repliquem o índice lá fora. Então, se esses ETFs atenderem essa demanda do pessoal que quer estar se expondo a esses mercados, vai ser muito bom. E eu fico pensando também, por exemplo, a gente está se expondo ao mercado na China, você vê que tem uma restrição sobre as informações que circulam lá. Então, qual que é a confiabilidade que você vai ter dos dados das empresas de forma individual, na hora que você vai analisar um balanço? Agora, se você compra um ETF, você vai poder pegar a média do mercado chinês sem ter o risco de pegar um único ativo e, às vezes, está comprando informação ali que o governo lá está segurando na hora de passar. Então, os ETFs, eu vejo como uma ótima forma de estar se expondo aí a renda variável de forma passiva. Para qualquer mercado. E você ter essa entrada aí, eu diria que essa jogada aí de ETF somado a BDR inclusive se vier, né, de cannabis aí, né, e os outros bizarrices, tipo assim, você começa a poder, né, se expor. Interessado, né, Valtinho? O Osmar, assim, eu fico aguardando o Arthurzinho falar um aí bizarrice, aí o Osmar vem, e o primeiro que ele manda é logo um de cannabis aí e tal, então, mas é isso aí, tem efeito medicinal, então acho que é por isso até que tem todo o investimento, né, o que acontece, os ETFs,
né, seguindo uma bizarrice macro, como, por exemplo, a parte da maconha, ou então ouro, ou então das mineradoras de ouro, ou então de commodities, ou só do milho, ou só de boi, né, ou, por exemplo, de um índice completo de commodities, ele te possibilita, inclusive via do Brasil, se vier tudo isso aí, né, e contemplar, não adianta também vir tudo da mesma coisa, porque pode vir 100 da mesma coisa que não vai adiantar. Agora, se vier com fatores de investimento diversificados, aí é show de bola, porque você tem hoje o gestor mais famoso, né, que é o Ray Dalio, e ele basicamente expõe que o pulo do gato dele não é nem o stock picking, tem sim as empresas, né, que ele acredita mais e tal, mas assim, ele percebeu que a grande jogada dele é a alocação macro, né, que inclusive num estudo recente, que é a Vanguard lá do Reino Unido, ela viu lá e usou até a parte de Pareto também para isso. Falou que 80% no caso do resultado veio ali de 20% da dor de cabeça deles. E o que foi só esse 20% que foi a dor de cabeça, que foi bem pouquinho? Foi nada mais do que a macroalocação de ativos. Então, se a gente, em real, tiver chance, né, de com pouco começar a investir, né, porque acho que foi aqui, deixa eu ver, foi a Maria que colocou, né, muito bem colocado o negócio do medo, né, que o Matheus estava falando também, né. Cara, tem gente que, né, eu acho que, na verdade, assim, vamos colocar aí a minha mãe, né, eu não tenho esse fundo familiar aí do Matheus, né, mas, por exemplo, a minha mãe, ela morre de medo desse negócio aí de tesouro, esse tal desse tesouro. Ela prefere o Brasil Prev dela. Eu falei assim, mas mãe, o teu Brasil Prev é cheio desse tesouro. Entendeu? Então tem esse detalhe aí. Né? Cadê? O Frank, eu acho que tinha mandado aqui uma pergunta mais cedo. Acho que tinha... Valtir, mas é o que você falou, quando o pessoal às vezes tem uma dificuldade de entendimento com relação a determinado assunto, aí aparecem alguns mitos, vão criando barreiras, igual você falou mesmo. Às vezes o Nubank lá, tem uma opção do Nubank que rende um pouco mais, e tem um que rende menos lá, e às vezes eles estão investindo seu dinheiro no tesouro, e a pessoa, não, eu não vou investir no tesouro não, porque é arriscado, está com rentabilidade negativa, mas se seu dinheiro está no Nubank, eles estão colocando seu dinheiro no tesouro, então, qual que é a diferença, né? Basta conhecimento, você está estudando para entender o que eles estão fazendo com o seu dinheiro. Eu estava lembrando também que você falou um tempo atrás de um fundo de, eu acho que é de ouro, da XP, e aí você pega a lâmina do fundo para dar uma analisada, e eles estão cheios de renda fixa no tesouro, na lâmina do fundo, então vocês pegam seu dinheiro, falando que vão comprar ouro, contrato de ouro, e estão fazendo outras coisas, então... E se o normal é o mercado, né, vencer, né, a média do mercado vencer, principalmente fundos de investimento, a galera daqui vai ter que se coçar. Os 20 mil fundos de investimento do Brasil vão ter que se espertar. Não vai dar para fundo de renda fixa ficar brincando mais com isso, não, porque você vai ter facilmente um ETF, talvez, né, aquele IAL, né, que é o do ouro, por exemplo, né, dentre vários outros, né? Cara, eu acho que isso aí que o Valtinho falou é uma das grandes revoluções que está acontecendo, né? Assim, que acaba que as detentores de dinheiro, assim como nos Estados Unidos, são fundos de pensão, são aglomerados, né, cooperativas de profissões que têm juntado, assim, tem colaborações dos clientes, né, dos participantes da cooperativa, de qualquer que seja a profissão, e elas deixam isso em um fundo de investimento, em alguma coisa ali no banco, uma coisa que o banco apresenta. Então, para os fundos de investimento, era muito cômodo antigamente, porque esse dinheiro vinha e ninguém tinha informação nenhuma, ninguém sabia nada, não tinha-se muita opção, os caras cobravam ali 3% de taxa de administração, ganhavam uma fortuna e tá tudo certo, entendeu? E agora, eu acho que cada vez mais se abre o leque, cada vez mais se abre possibilidades, e essas possibilidades estão trazendo opções para as pessoas. E daqui a pouco isso vai chegar no nível dos grandes players, né? Os grandes players vão querer sair da tutela ali de um grande banco para poder entrar num fundo melhor, para tentar entrar numa coisa que cobre uma taxa de ETF menor, porque as portas estão se abrindo. E eu acho assim, uma das coisas que a gente sempre fala, que eu vejo, eu vi o Arthurzinho falando,
E assim, por muito tempo eu tive a mentalidade, eu acho que é o que as pessoas têm de mentalidade, é assim, ETF é para quando você está começando, você não sabe fazer stock picking ainda e tal. E, cara, acho que o Ray Dalio é essa prova de que não, de que ETF é uma boa mesmo. Assim. A ideia do ETF é muito boa. É óbvio que a gente tem um viés, óbvio. Essa é uma coisa muito interessante. Uma vez fizeram uma pesquisa e perguntaram para as pessoas se elas se consideravam um motorista abaixo da média, na média ou acima da média, certo? E 80% das pessoas respondeu que era um motorista acima da média. Ou seja, isso era impossível, porque se você pegar um grupo de pessoas, a maioria vai estar na média. Então, como que 80% era acima da média? Isso é inviável. Então, nós Isso não teria acidente, né? não tem como ter assimétrico. Então, assim... neles. Então, se você vê, a gente tem uma tendência a pensar que a gente vai ganhar do mercado, que a gente vai escolher as melhores ações. Por quê? Porque a gente está ali, nossa, olha só, a Apple cresceu demais. Exatamente. Isso aí, Osmarzinho. Assim, a Apple cresceu demais, a Microsoft estourou, a Amazon ficou por 3 mil. Cara, mas a questão é, antes dela fazer isso, você compraria? Porque agora é que é a coisa, né? Tipo, por exemplo, aqui no Brasil, você vê Magalu, depois que valorizou 3 mil, você ainda vai entrar? E quando não tinha valorizado 3 mil, ninguém queria entrar, né? Entrou, ganhou a bolada. Então, assim, tomar decisão com base no passado e achar que você é o melhor, acaba parecendo que o stock é melhor, mas muitas vezes, principalmente eu sou médico, cara, eu não tenho condições de ficar acompanhando o mercado, escolhendo 1 milhão de ações, e eu tenho essa política, já falei aqui algumas vezes, que eu não gosto de ter 50 ações na minha carteira, eu gosto de ter algumas ações, assim, o stock picking vai ser construído nos próximos 20 anos, vai chegar, sei lá, 10 ações, eu espero. E depois, mas assim, eu tenho o resto do dinheiro que eu não quero ficar só colocando nessas ações, porque senão eu vou concentrar a minha carteira. E a alternativa para isso é justamente ETF. Acho que ETF só vem para complementar, assim, para agregar. Quanto mais ETF a gente tiver disponível, melhor. E acaba sendo um stock picking melhorado, né? Porque você não precisa mais investir em uma empresa, você só precisa investir num ramo, num segmento. Então, assim, acho que o cemitério vai multiplicar no Brasil nos próximos anos. Então, eu vou lá e compro um ETF de cemitério. Ou, eu acho que hotel é a próxima coisa que tá. Então, assim, eu não preciso mais acertar a empresa, eu só preciso acertar o segmento de mercado. Então, assim, é como se fosse um stock pick melhorado. Selecionar ETF. Né? Nos Estados Unidos é tipo isso. Você não precisa mais se preocupar com, acertei aqui, ó, a Uber, a próxima Uber, eu acertei. Não, eu só preciso aqui, vou comprar um ETF de empresas do Vale do Silício. Sensacional. Então, você não precisa mais acertar qual que é a próxima. Você só precisa comprar ali aquele ETF que está investindo nessas empresas. Aqui explodir, leva o fundo para cima, o índice para cima, e aí você acompanhou o movimento. E acho que essa é a mentalidade que muitas vezes as pessoas não têm. Boa. É só torcer para também a gente não estar exposto a uma bolha, como aconteceu a bolha.com lá no início dos anos 2000, né? Que aí, se você comprar um ETF de tecnologia e for uma bolha, aí você está lascado, meu amigo. Mas, supondo aí que a gente não vai passar por isso novamente, essa dica é muito válida mesmo. E eu queria até pegar, Osmar mostrou o livro, me fez lembrar aqui, ó. Eu terminei de ler esse livro essa semana, e aqui, um dos ensinamentos do Buffett é, claro, nesse ponto mesmo. Você não necessariamente vai conseguir bater o mercado. Então, é bom que você saiba disso, que a média não é uma coisa ruim, porque apenas as pessoas acima da média é que batem o mercado. Tá? Então, assim, o Buffett, ele é o cara que a gente coloca aí essa aula de maior investidor de todos os tempos, porque ele mostrou ali por mais de 20 anos, de forma consistente, que ele batia o mercado. Ou seja, algo de especial esse cara tinha. Tá? Não é bater o mercado um ano, um mês. É de forma consistente você mostrar que você tem uma metodologia que funciona. E se você não tem isso,
Se você não é capaz de fazer um valuation, um stock picking, aquela coisa que aqui no livro ele fala que é o focus investing, né, que é o investimento focado, que é você não sair atirando aí. É parecido com o que o Matheus falou que ele faz na vida pessoal dele. É o focus investing. Ele prefere ter boas e poucas empresas na carteira do que sair aí fazendo, pulverizando, né, para não dizer... às vezes a pessoa diversifica, às vezes a pessoa pulveriza a carteira dela, porque ela nem se dá conta das correlações, ela sai jogando um monte de empresa lá dentro e ela acha que aquilo é diversificar, quando não é. Diversificação não é sobre quantidade. É mais importante você analisar a correlação dos seus ativos do que quantos ativos você tem. Esse é um ponto. E aí, voltando para o livro, o que o Buffett falou é isso. O Focus Investing é uma metodologia que é capaz, sim, de bater o mercado, com poucas empresas, mas não é para qualquer um, porque exige muita paciência, exige aquilo que a gente chama de finanças comportamentais, que o Matheus também fala muito bem disso, que é a gente controlar nossos vieses, né? Então, assim, é saber que na hora de investir, não é só a matemática que está em jogo, 1 mais 1 é 2. Você tem que se controlar também emocionalmente, comportalmente. E aí é onde muitas vezes compensa você comprar um ETF. Uma das coisas que a gente está falando aqui, além de BDR, é ETF. Então, é falar para a pessoa que, assim, ETF, ele vai permitir uma diversificação a um baixo custo. É uma coisa que o tio Uli martela, e isso aí não sai da minha cabeça, porque quando você vai analisar, o custo de você ter um ETF é muito baixo, e as probabilidades de você ganhar ali, sem ter muito trabalho, sem precisar sair daquilo que é o seu core, né, que é aquilo que vai te dar sustento, que vai colocar dinheiro dentro da sua casa, é muito grande. Então, assim, colocar na cabeça das pessoas que, mais do que, às vezes, investir lá fora, é fazer bem feito o feijão com arroz aqui dentro de casa, tá? Então, assim, uma carteira com muitas ações não é necessariamente uma boa carteira. Então, às vezes, é começar a limpar aí o que você já fez errado lá no passado, é uma coisa que eu estou fazendo, eu estou colhendo aí os frutos lá de quando eu comecei sem muita instrução, e hoje eu estou tentando deixar minha carteira um pouco mais direcionada para ver se sim, eu bato o mercado de uma forma que seja consistente, mas principalmente que eu saiba o que eu estou fazendo, coisa que até pouco tempo atrás eu bati o mercado sem saber o que estava fazendo. Felipe, você mostrou o livro aí, O Investidor de Bom Senso, né? E o Warren Buffett fala ali nesse livro que uma carteira gorda, cheia de dinheiro, é difícil você estar rentabilizando ela. Quanto mais dinheiro você tem sobre gestão, mais difícil vai ser você conseguir bater o mercado. E a gente vê isso na prática, que acontece com o Buffett. Nos últimos anos, a rentabilidade dele vem caindo, porque a gente não tem noção do volume que ele tem sobre administração, e quanto é difícil para ele poder rentabilizar aquilo ali. Eu estava lembrando, eu não sei se foi uma live atrás, uma das lives que nós fizemos falando do ouro. Por exemplo, eu estava analisando lá os códigos de negociação do ouro, OZ 2D, 3D, não tem liquidez. Aí, para você comprar um contrato de OZ 1D, hoje está na faixa de R$80 mil. Então, o investidor pequeno é difícil você estar comprando uma cota desse OZ 1D. Aí o tio vai lá e compra 1 milhão. Beleza. Aí o Buffett vai entrar no negócio do ouro, ele compra uma mineradora inteira. Então, o volume, de acordo com o capital que você tem, é muito maior. Então, rentabilizar aquilo ali vai ser muito difícil. E aí que entra a questão dos ETFs, como o Matheusinho falou. Isso não só nos ETFs, mas questão dos fundos de investimento. Eu estou preparando um estudo aqui, baseado no livro aqui do John Bogle, Investidor de Bom Senso, falando justamente isso. É uma coisa que eu não fazia a menor ideia, de que os fundos de investimento, ou deles, principalmente no Brasil, conseguem bater o mercado de forma consistente. Inclusive, por exemplo, o Alaska, ele consegue bater por muito pouco, e se você comparar ali, dependendo do período, praticamente não bate. Por enquanto, agora, por enquanto, não. E, tipo assim, são excelentes profissionais que tem ali. Aí eu fico pensando, eu aqui, que faço meus estudos de forma simples e tal, como que eu vou conseguir bater o mercado de forma consistente? Então, como a gente disse, às vezes ter a média, conseguir seguir a média do mercado não é ruim. E aí eu vou falar aqui para vocês, não sei se vocês sabem, eu fiz um estudo lá no meu canal no YouTube, falando Desconstruindo os ETFs, e eu peguei os principais ETFs, que são os que têm o maior volume de negociação, né? E aí eu peguei o que teve maior rentabilidade nos últimos 7 anos, que foi o ZZB11. Mas, na verdade, ele não foi o ETF que teve o maior rendimento,
Nesse período, tem um ETF lá, o MAT-B, que é de materiais básicos, rendeu mais do que o ZBB11. Então, a partir do momento que você começa a estudar, você vê que tem formas de você estar batendo no mercado, às vezes de forma consistente e com baixo custo, que é através dos ETFs. Vai lá, Arthurzinho, manda ver. Pô, então, exatamente isso. E, cara, tem 15 mil fundos aqui no Brasil. Tinha fundo antes, que eu já falei isso em outras lives, o cara cobrava 2% de taxa para comprar uma ação da Petrobras. Era literalmente uma taxa para ele comprar a ação para você. Então, assim, conhecimento liberta, cara. Você entender sobre os ETFs, sobre todos os produtos que você tem no mercado financeiro, cara, é essencial. E, assim, por que será que as pessoas nunca ouvem falar sobre ETF? As pessoas ouvem aí falar sobre até ações relativamente. Elas ouvem falar de fundo de renda fixa, fundo DI, CDB, CDI, CD aquilo, CD isso. E por que nunca falam de ETF? Porque é um fundo que segue um índice de maneira simples, um índice com uma carteira que é balanceada de tempo em tempo. E, cara, você não tem uma taxa muito alta, não tem uma comissão muito alta para os envolvidos na operação. E, cara, não é muito sexy você ver isso, tá? Você é vendido ali no mercado financeiro como, porra, você está investindo, está ali gerenciando o seu dinheiro, estando no controle daquela operação lá, sendo que, cara, você não deveria ser um mini gestor. A parada deveria ser monótona, deveria ser chata mesmo. Tipo, você só seguir a estratégia. Seja com ETF, seja com Factor Investing, se você quiser realmente bater o mercado. Mas, assim, seleção individual de ativos é muito complicada. É realmente muito complicado e parte de leitura de balanços e que, assim, cara, se até o Buffett erra, você vai errar tremendas vezes, cara. Exatamente como falaram aí o Wagner, ETF é libertador. É simples de custo, baixo, acessível a todo mundo. Por isso que ninguém fala sobre ETF. É importantíssimo você conhecer essa classe de ativo para você começar seus investimentos. Tem que ver se quem deixa de falar de ETF, se quem não propaga os benefícios disso, é porque não tem interesse, né? Porque muitas vezes é o que você falou. Às vezes tem um gestor lá te cobrando uma taxa de intermediação só para ele comprar uma ação para você. É isso que os caras querem muitas vezes. Então, eu gosto de pessoas isentas, e graças a Deus aqui todo mundo, ninguém tem rabo preso com ninguém. O tio Uli, que é o nosso mentor, não tem rabo preso com ninguém. E eu gosto de ouvir pessoas assim, porque são pessoas que realmente estão trabalhando por um propósito, né? Estão querendo levar a educação financeira cada vez mais longe. E assim, o que a gente sabe de bom, a gente conta para os colegas, né? Porque a informação, quando ela é boa, a gente passa adiante. Então, é isso que a gente está tentando fazer aqui. Olhem com mais carinho os ETFs. Só cortando o Valtinho, que o Arthurzinho falou, não só a questão de investimentos está comprando Petrobras, mas o giro que eles fazem de carteira, de estar comprando e vendendo ativos, isso gera um custo alto. Então, se você pega um ETF que movimenta ali a cada 3 ou 4 meses aqueles ativos, às vezes um ou outro que sai, na verdade o que o ETF faz é um Factor Invest. Ele passou os 3 meses, mudou alguma coisa, troca 2, 3 ativos e se mantém naquilo ali. Então, isso é uma entrega consistente de resultados que, às vezes, a gente pensa que realmente você fazer o stock picking é muito bom, você investir naquela ação e ter aquela disparada. Mas se você fizer um gerenciamento de risco da sua carteira e determinar uma parte dela para estar seguindo um índice, uma parte de renda fixa e uma pequena parte para você estar fazendo um stock picking ou fazer uma especulação, com certeza você vai ter bons resultados aí no longo prazo. Uma das coisas que eu tenho certeza que é complicado é que não é tão sedutor, né? Não é tão sedutor você estar numa mesa de bar e você falar assim, olha, eu estou muito bem com o meu Gov11 e tal, empresa de governança corporativa e tal. Aí a galera, tipo assim, esse cara aí, né? Só quer saber de governança corporativa, natureza, investir muito em empresa. Então, sim, parece que... Não tem sex appeal, né, Valtinho? Entendeu? Tipo, você não... O sex é o cara do day trade, né? O cara que anda na Porsche, joga o dinheiro em cima da Porsche. Quem anda de carro popular não tem graça. O que nada impede... Essa é a minha pergunta. O que nada impede de você, sim, vir com um índice, principalmente representando algum mercado, alguma coisa assim. Vou dar um exemplo. Eu quero me expor sem o fator de liquidez, né? Ou seja, eu não quero o que está na boca do povo.
eu quero só as 50 maiores empresas brasileiras, por exemplo. Eu quero seguir o fator tamanho. Que querendo ou não, como é um mercado, né? Como a gente falou, que está quer dizer, eu falei, né? Não sei se todos concordam, mas que está indo, né, para fazer escolar, né? Saiu da pré-escolar, ou seja, ainda está aprendendo muito no nosso mercado de capitais. O fator pequenas empresas, né? Ele tem seus problemas aqui, tem uma alta volatilidade. Então, às vezes, eu falo assim, não, eu quero ir nas 50 maiores empresas brasileiras. Eu tenho alguma coisa a fazer com relação a isso? Você pode comprar as 50 maiores empresas, ou você pode ir, por exemplo, no PIB11, tá? Que é um ETF que vai seguir o índice lá, o IBX 50, por exemplo, tá? Que são as 50 maiores empresas. E nada impede, se você, por exemplo, acompanha aquela Live dos Embaixadores, a gente fala de vez em quando de algumas empresas que é só de cunho educacional, e a gente teve, por exemplo, uma empresa que nós falamos, né, que quem viu, né, quem não viu, vai lá, assiste os episódios anteriores, né, uma empresa que vende, né, produto alimentício, que não tem uma boa correlação, que tem uma boa descorrelação com o mercado, tá? Um beta baixo, tá com um futuro, digamos assim, pavimentado, né, uma estrada aí triplicada, assim, né, porque a gente sabe que o consumo desse alimento está aumentando, principalmente ali na parte asiática, né, liderada pela China. Então, por que não acrescentar algo assim, entendeu? Então, por que você não começar olhando o macro fator e aí você fala assim, pô, essa empresa aqui, aí você tem tempo de ler relatório, você não precisa ficar com medo que você não está investindo, e aí você vai e faz uma decisão por uma empresa. Daqui a pouco, você vai acompanhando o seu mercado e mais um filhinho, que é no caso a empresa, que faz sentido para você. E aí você vai adicionando. E com o passar do tempo, os seus aportes ao longo de 10, 20, 30 anos vão tomar conta, né? Se você, por um acaso, começar a deixar a ETF para trás ou ainda assim ficar meio a meio, e no final das contas você vai ter uma carteira diversificada, que é isso que vai fazer, que é o que a gente sempre vem batendo aqui, que é o que vai fazer a diferença, você ter essa carteira diversificada. E isso que o Arthurzinho lembrou, que a gente comentou na live, né? Eu até fui pesquisar, né? Depois esse negócio dos fundos de ações, Arthurzinho. Cara, tem do Santander, tem do Banco do Brasil, tem do Itaú, ou seja, só de bancão, né? Porque, infelizmente, ainda os bancões, eles sabem que podem pintar e bordar com a maioria da população, né? E a gente tenta tirar essas crenças aí, né, limitantes, para você saber que tem formas melhores de investir. E aí o nome do fundo é assim, bancão, né? Então, tanto faz qual é o banco, investimento em ações, ou seja, um FIA, e tá lá assim, vale. Aí eu, caramba, tipo assim, aí eu vou olhar a carteira desse fundo, o que ele investe? Vale. É tipo assim, ele nem diversifica, ele só investe na Vale. Como o Arthurzinho falou, né? Tipo, você paga uma taxazinha de administração, pelo menos a performance eu acho que não tem, porque aí também seria demais, né? Mas você está pagando a taxa de administração, ou seja, não tem necessidade, né? Não tem necessidade. E o que a gente quer deixar claro aqui é que BDR junto, você está exposto a mais coisas, ou seja, tudo é em nome da diversificação. Se vier mais ETF, melhor ainda, tá? E aí você, se você conhece alguém que está nessa situação, chama para trocar uma ideia, né? Porque às vezes a pessoa não tem consciência do problema, e o primeiro passo é ela tomar consciência. Então, manda esse link da Live dos Embaixadores, né? Manda esse link da Live dos Embaixadores e você chama aí a galera para vir aí para as próximas semanas também, que a gente vai tentar trazer esses insights. Ô, louco, meu! Brincadeira, hein, bicho? Esse Maltinho é um fenômeno. Vai lá, Matheusinho, vai lá que a bola tá com você. Cara, eu queria contar essa história. Acho que essa coisa que o Valtinho falou de ser sexy, né? É algo que tá muito, assim, muito na moda. De ser o diferente, né? De fazer coisas arriscadas, de assumir risco. E eu não sei se vocês lembram aquele episódio em que a Mariana entrou e falou que era para vocês me liberarem, né? E aí eu tive que sair. Quando eu cheguei no lugar que a gente estava indo, era um aniversário. E a galera era mais ou menos da minha idade, assim, né? Perto dos 30 anos ali, todo mundo. E aí, tipo assim,
a conversa do meu lado, assim, da mesa, era justamente isso. Era os caras discutindo. Pô, eu tô operando em Forex, eu tô fazendo day trade, pô, eu tô operando mini mercados e tal. E aí, tipo assim, cara, você vê assim, você fala assim, caramba, os caras fazem isso mesmo e tal. E aí você acha que, tipo assim, é uma coisa elaborada, né? Assim, você fala, pô, os caras vão falar lá sobre isso e tal. Aí você fala assim, mas é muito fácil, porque você segue aqui, o cara dá o sinal, aí você fala, putz, o cara dá o sinal, velho, então o cara não tá investindo, ele tá seguindo um sinal, tipo assim, ele tem um grupinho, aí eu descobri que era assim que funcionava o cara, tipo, ele pegava um grupinho de WhatsApp e aí ele fala assim, ó, às 9h36, entrada, sinal de entrada, tal, mini mercado, blá, 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 blá. Aí a pessoa ia lá e usava o dinheiro dela e entrava, sabe? E o cara, tipo assim, os caras discutindo como eles eram investidores, saca? Tipo assim, pô, não, porque fulano ganha não sei quantos mil aí, o cara transformou R$500 em $28.000, R$28.000 e operou a noite inteira. E aí eu fiquei assim, eu fiquei até um pouco assustado. E eu comentando com a Mariana, eu falei, pô, eu acabei de vir de uma live em que eu tava discutindo com a galera justamente essa coisa de diversificação, de paciência, de ter consciência do que você tá fazendo, e eu entrei na realidade, que é todo mundo quer fazer o que é mais sexy, é o que dá dinheiro, quer ser o cara que pegou R$500 e transformou em não sei quantos mil, entendeu? Só que é a mesma coisa do que acontece todo dia na medicina. Assim, eu como médico, muito paciente chega para mim no consultório e fala assim, doutor, eu vi o fulano falando que se eu tomar chá de erva, não sei das quantas, é o melhor. Eu posso tomar? Aí eu pego e falo assim, cara, eu não sei se você pode tomar. Por quê? Porque eu não conheço isso, nunca teve um estudo sobre isso, eu não sei se funciona. Aí ele, mas eu vi o vídeo, o cara melhora. Eu falei, sim, porque ele não mostra ele não pega 100 pessoas que ele deu e mostra assim, ó, olha, eu dei isso para 100 pessoas, 99 não aconteceu nada. E uma pessoa melhorou. Aí ele fala assim, ó, dessas 100 pessoas, 30 tiveram a diarreia. Ele não fala isso. Por quê? Porque isso não é sexy, isso não é o que dá mídia, isso não é o que desperta nas pessoas. E a galera do investimento está na mesma. E eu não estou falando só de day trade, não. Eu estou falando de buy and hold também. A coisa do Instagram potencializou isso. Então, assim, é sempre a galera do, tipo, pô, investir em tal empresa e valorizou não sei quantos por cento. Assim, sem querer criticar, mas tem uma empresa aí no YouTube que aparece toda hora no meu YouTube falando assim, eu dei 60% de lucro para os meus investidores nos últimos 3 dias. Pô, isso quer dizer o quê, cara? Você fez o quê? Tipo assim, então, cadê o seu fundo? Vende seu fundo, entendeu? Não vende sua newsletter, vende seu fundo, pô. Você não entrega isso aí com consistência? Por que você não é o próximo Buffett? Entendeu? Já que você consegue entregar 60% em 3 dias, por que você não entrega isso durante 30 dias, 100% e vira o novo rei da bolsa, saca? Tipo, ao invés de ficar vendendo informação pra galera. Pô, isso não faz sentido, entendeu? Mas é isso que vende, é essa propaganda que vende. E a gente fica comprando isso. E eu vou te falar, é difícil, cara. Às vezes eu já me peguei pensando, pô, se pá, eu vou assinar uma hora esse cara, velho, porque o cara vai mexendo com você, velho. É difícil você resistir a essa coisa do sexo, putz, todo mundo tá ganhando e eu tô aqui no meu Itaúzinho, valorizando aqui, ó, com preço médio ali 11,50, esperando bater os 14, pá, né? Daqui 20 anos ele vai valer R$40. É difícil, é difícil. Pois é. Volta naquilo lá, né, que o Osmar mostrou antes, que será que esses caras aí, eles são investidores de bom senso? Acho que não, né? Não sei nem se eles são investidores, às vezes são especuladores, o que também, em parte, não é problema por si só. Mas a questão é essas pessoas conseguem, né, entregar esses resultados de forma consistente. Tem muita gente que opera por robô, achando que o robô é infalível, mas também não é infalível, porque ele capta sinais e toda hora os sinais mudam. Então, a gente ficar sujeito a sinais é muito complicado. Eu peguei aí, ó, pedi para o Valtinho trazer essa informação que o Frank falou para a gente. Eu, particularmente, não sabia disso, mas vejo aí com bons olhos.
tá? Isso daí vai permitir mais acesso aos investidores pequenos, né, vamos dizer assim, aos BDRs. Então, pô, cara, tudo que é facilitador para o nosso povo entrar no mundo dos investimentos, eu vejo com bons olhos, tá? Eu, que hoje já sou um cara que passou dessa etapa de iniciante, eu já vejo aí com um pouco mais de senso crítico. Então, se eu estivesse começando na Bolsa agora, eu ia estar adorando essa ideia dos BDRs, de poder estar investindo lá fora, sem precisar abrir conta. Eu iria estar adorando, mas hoje já não me atrai tanto isso. Porém, para quem está começando, para quem está chegando, é mais oportunidade. Então, assim, a oferta de produtos aí se intensificando, eu não vejo mais porque as pessoas ficarem de fora. Então, isso aí que o Frank comentou, agrega muito, que eu mesmo, vou ser sincero, eu não sabia disso. Tá? E o Vaguinho comentou ali, ô Valtinho, sobre o paralelo de investir no IVVB11 ou num ETF americano que segue o S&P com o próprio IVV, tem o VOO, né, e tem o SPY, SPY. Então, assim, uma das coisas que eu já vim refletindo há um tempo, eu, particularmente, também optaria por investir diretamente lá fora. Tem uma questão que vai contra investir direto lá fora, que é uma questão do imposto sobre herança. Esse imposto sobre herança, para quem tem um capital aí investindo no exterior e, de repente, né, nossa vida é probabilística, vem a falecer e a família precisa repatriar esse dinheiro, é uma coisa muito complicada, tá? A partir de $60 mil, isso daí começa a ficar inviável de você ter dinheiro lá fora, caso você tenha que trazer o dinheiro de volta como forma de herança. Então, eu vejo muito mais vantagens em investir diretamente lá fora, mesmo porque aqui o IVVB11, se você tiver com o objetivo de comprar e vender ele, quando você vender, você vai pagar imposto, porque é um ETF não tem conversa, não tem aquele mínimo, né, de 20 mil por mês. Agora, investindo lá fora, você compra e você tem aquela isenção que eu falei no início da live, que é até 35 mil. Então, eu vejo mais vantagem em investir diretamente sempre, a não ser por essa questão aí tributária do imposto sobre herança. Fala aí, Osmarzinho, o que você pensa disso? Eu penso da mesma forma, eu estava até lembrando, o Matheusinho falou que no início, quando a gente começa a estudar sobre investimento, a gente acha que ETF é para iniciante, e eu pude ver assim, presencial o Túlio falando lá sobre o VVB, onde que ele tem na carteira dele. Então, se ele é um cara que investe há bastante tempo e ainda tem posições tanto lá fora quanto em B10 e aqui no ETF do IVVB11, ele está diversificando até nos investimentos internacionais, então por que a gente tem que estar concentrado em apenas um ativo? Eu peguei a lista aqui, Felipe, dos BDS que vão estar desdobrando. Eu não sei se tem como eu compartilhar a tela aqui, Valtinho, para mostrar para o pessoal, só para eles terem uma ideia. Clica ali no share screen. Eu tirei o Arthurzinho, foi mal. Dá sim, Beleza, pô, dá sim. Aqui, ó, vocês estão vendo aí? Boa. Então, aí são os BDRs aqui, a Alibaba, algumas empresas que eu nem conheço, a Costco, que é o supermercado, Facebook, Alphabet. Eu estava vendo uma proporção boa que vai dar, por exemplo, a Netflix aqui, ó. Ele vai desdobrar em uma, vai desdobrar em 49. Então, do valor hoje de R$2 mil, vai cair para R$55. E a gente vê que a média de valor ficou nessa casa aí dos R$50. Então, isso vai estar facilitando e muito essa negociação das BDRs. Então, se o pessoal quer estar investindo lá fora, mesmo através das corretoras, o valor vai ser um pouco maior. Então, você vai ampliar a liquidez desses papéis aqui. O Felipe estava falando dos... Deixa eu lembrar o que é, do IVVB11. IVVB11 ou investir direto lá fora, isso, no IVV, por exemplo. Eu ainda estou... A maior parte do meu investimento assim, lá fora ainda está no IVVB11, até pela facilidade de ter ele ali e não ter que estar acompanhando as empresas lá de perto, mas nada impede também que você tendo uma conta na corretora lá fora, você investe nos ETFs lá. Mas eu, tipo assim, como o Matheusinho falou, eu quero mais facilidade nos meus investimentos. Eu não quero ficar quebrando a cabeça para ver se, deixa eu olhar em 3, 4 corretoras para ver onde estão os investimentos, se você tem que mandar dinheiro para qual corretora. Então, a facilidade e simplicidade para mim dá certo. E outra coisa que você falou do day trade, eu fico imaginando o Warren Buffett.
no longo prazo, num prazo gigantesco, ele consegue ter uma rentabilidade pequena. E por que esse pessoal consegue fazer tanto dinheiro? O Matheus falou, se eles conseguem fazer tanto dinheiro, por que eles não ficam no longo prazo milionários e bilionários? Porque não tem consistência naquilo ali. Infelizmente, essa semana eu fui procurado por um colega aqui da minha cidade de Belândia, um policial militar, e aí ele falou, não, eu já invisto na bolsa, claro, me chama lá no WhatsApp para a gente trocar uma ideia. Aí ele me perguntou assim, mas você, que tipo de investimento você faz? Eu falei, eu invisto naquilo que dá dinheiro de forma consistente no longo prazo. Aí o cara, entendi. Eu falei, você investe em quê? Não, eu sou um trader. Aí eu, beleza. Eu falei assim, a gente sempre tem algo a aprender com alguém, trocar ideia, e tipo, não vou deixar de conversar com ele por causa disso. Ele me mandou um link do canal dele no YouTube, ele grava os day trade dele, mas isso é muito arriscado. E aí eu pensei, conversando com ele, tipo, tentando entender a situação financeira dele, ele comentou, eu não estou com minhas contas bem organizadas ainda não, mas eu não tenho escolha. Se eu não fizer aquilo lá, eu não consigo dinheiro. Ele falou, você tem escolha, mas a escolha que você está fazendo é essa. E ele, não, eu estou vendo isso como uma profissão. Eu falei, isso aí é pior do que a pessoa que faz o day trade só para o esporte, porque você vai ficar escravo daquilo ali. O dia que você quiser parar, você não vai parar, porque aquilo ali vai fazer parte das suas contas mensais. Aí eu contei para ele um pouco da minha história, como que eu comecei a investir. Eu falei assim, demorou 5 anos, mas lá atrás, 5 anos atrás, eu também não imaginava que eu tinha esse tipo de escolha. Mas a gente sempre tem a escolha e, às vezes, a escolha que a gente faz não dá resultado na hora. É igual o ETF. Ele vai bater o mercado no longo prazo, não vai vir aquele resultado rápido, você não vai se sentir bem. Não vai ter o sex appeal de estar ganhando dinheiro rápido, mas no longo prazo isso vai ser um benéfico. Vai lá, Arthurzinho. Arthurzinho, só para já agradecer todo mundo, tá, galera, que tá mandando aí seus comentários, aí tá participando junto, tá muito legal aí, obrigado, tá? Frank aí também mandando, Danilão, né, o Vaguinho sempre junto. E aí eu trazer esse aqui que o Wallace falou, que eu acho que contribui muito, até agradecer o Wallace aí, esse insight que o Armazinho falou, né? É como se, tipo assim, tá falando coisas bem diferentes, né? Tipo assim, independente se você faz ou não, cara, o tempo que você leva fazendo um trade mesmo e tudo mais, cara, isso é profissão. Isso é profissão. Não é esse o pulo do gato. Quero ver você poder dizer assim, hoje eu não vou fazer nada, eu tô livre, tá aí, você ganhou dinheiro, você fez dividendo, você teve aumento do capital. Se você não fez nada, considera no day trade não, porque você tá com a posição tudo fechada, você vai precisar primeiro abrir. Ou seja, você precisa estar no mercado sempre, né? Então só essa reflexão aí, agradecer sempre todo mundo aí de estar chegando junto. Isso aí não é renda passiva, isso é renda ativa. É isso aí, e botaram aí até do Kizu 11, né? Eu não sei se vocês falaram, que eu acabei saindo aqui, é recente, né? Então a gente não falaram. Pode falar aí, Arthurzinho. Pode até botar aí na tela, cara. O Kizu 11 é um bom fundo, porque é uma boa ideia de fundo, né? Melhor falando, porque é um fundo de fundo passivo. Ele não é um ETF, tá? Um ETF, ele é um instrumento ali. É um fundo de índice para investir majoritariamente ali em ações, tá? Um fundo de fundo. Querendo ou não, ele investe em fundos imobiliários, tá? Que não são ações, tem que lembrar disso e fazer essa diferenciação que pouquíssima gente faz. E eu acho que é muito bom também, porque você está sendo passivo nos seus investimentos. E ao contrário de outros fundos que, tu vê um preço sobre valor patrimonial acima de 1, ou seja, se você comprasse cada peça individual, sairia mais barato, cobrando taxas abusivas para fazer o feijão com arroz, cara. Mas vale você ir num ETF passivo. Tem aí o IFE 11, recente, e o Kizu 11 também. E com certeza, cara, isso aí, esse papo de day trade, sem dúvidas, cara, é furada. Você precisa de uma organização muito grande, você precisa de uma dedicação integral, uma formação ótima ali em matemática, estatística, nessa área ali de exatas. Não é qualquer pessoa que consegue fazer, tá? Com um trabalho part-time ali, né? E assim, cara, você tem que ter noção disso e que você vai ficar à mercê de uma produção que somente 0,1% das pessoas que entram ganham, tá? Então, assim, e desse 0,1%, a maior parte que ganha é por sorte. Então, assim, né? É um problema muito sério. E muito obrigado por todo mundo que assistiu a gente aí. Já passou aí 1h e 24 minutos. Tamo junto aí, galera. Só acrescentar rapidamente, Até nem sabia o nome, nem sabia que ia ser esse Kizu aí e tal. Muito bom. Esse Kizu 11, ele é o mais perto... Feio do caramba.
Se vocês não sabem, eu gravei um vídeo, tá lá no meu canal no YouTube, vai lá assistir, que tá falando sobre o Q-Swans. Boa. Eu só ia falar assim que ele é o mais perto que a gente tem de um ETF de fundos imobiliários, que a gente não tem hoje nenhum ETF aí sobre fundos imobiliários. Só que no fim das contas ele não é um ETF, ele é um fundo de fundo. Então a galera que quer investir através disso precisa ficar atento aí com as taxas, porque tudo que a gente fala de ETF, a gente fala com bons olhos porque tem baixo custo. Parece que o KISU 11, embora seja um fundo de fundo, não vai ter altos custos, mas fiquem de olho nisso, tá? Felipinho, ele vai ter a taxa de administração dele é menor do que os outros fundos de fundos e ele só vai investir em fundos de tijolo. Então, não vai ter taxa sobre taxa. Então, pode ser uma vantagem, né? Se você não quiser estar analisando, porque ele vai seguir o índice do Suno 30. Então, ele vai pegar os 30 principais ETFs ali do índice e vai estar investindo naqueles 30, tirando os fundos de papel. Aí, acho que, não sei quanto que tanto vocês querem falar ainda, mas acho que hoje Pede ação aí, Matheusinho. Não, é porque a gente sempre fala de uma ação, eu acho que hoje é uma boa a gente falar, todo mundo escolher, cada um escolher aí um ETF aí e defender. Eu acho que seria, assim, defender não necessariamente defender, né, mas, tipo assim, falar de algum que gosta aí. Legal, boa ideia. Pode começar o CNPI, pode recomendar. Começa no Faustão aí. Posso começar. Então, eu vou defender um ETF que, na verdade, ele me possibilitou completar de fato a minha carteira, tá? Já, né, a nível global, tá? Mas, na verdade, eu poderia estar exposto a isso aqui no Brasil. Aqui, no caso, é o ouro, tá? Então, esse ETF aí, o IAL, tá? Ele foi uma oportunidade, um achado que veio me ajudar tanto a começar a jogar o capital lá para fora, tá? Por mais que eu já tenha visto alguns estudos usando o ouro como se fosse um ativo, não é que é de baixa volatilidade, porque não é, mas como se ele fosse para caixa, para você rebalancear, não é esse o uso que eu tenho ele para minha carteira, porque senão também eu não mandaria para fora. Porque só vai valer a pena você mandar para fora se é um negócio para perdurar bastante tempo, por causa justamente do spread. Tá? Então ele não é um negócio para eu mandar e daqui a pouco eu estou trazendo. Na verdade, ele está para compor, né, em 7,5% a minha carteira, que é a alocação de risco de paridade que o Ray Dalio achou, e eu não contestei ele nessa parte, não. Então eu só falei assim, beleza, acredito no cara. Então, assim, os meninos a gente tem realmente N tipos de ETF, mas eu diria que um ETF que começou a mudar a minha visão com relação a, primeiro, pensar no macro, primeiro, que às vezes não... que às vezes é um ativo, porque quando a gente fala em ETF, a gente fala assim, pô, a gente está diversificado, né? São 500 empresas, por exemplo, se você tiver com ETF que está seguindo o SP500, só que não é que são 500 empresas, não é isso, é que é o mercado americano. Então, o que faz muito sentido é você falar assim, cara, eu invisto no mercado americano, eu invisto no mercado brasileiro, eu invisto em commodity, eu invisto em metais preciosos, eu invisto em moedas, eu invisto em imóveis, eu invisto em obras de arte. Tudo isso aí são classes de ativos que podem vir a compor o seu portfólio. Tá? E eu diria que, talvez ali pela terceira camada do investidor, né, ao longo da sua jornada, eu tenho certeza que o ouro ele vai começar a se fazer presente. Talvez ele não venha antes da Bolsa, seja americana, seja brasileira, talvez ele não venha antes, não deve vir, na verdade, antes de reserva de emergência, caixa ou renda fixa, mas inevitavelmente ele vai aparecer, e aí por isso que eu queria começar falando aí desse bandido aí, desse gente boa do IAL, tá? Que nada mais é do que estar exposto literalmente ao ouro, melhor do que eu ficar comprando no mercado futuro esse ouro aí. Então eu deixo isso aí pro ETF fazê-lo, tá? Bom, primeiro, muito inesperado, achei sensacional. Segundo, acho que não só ouro, como metais preciosos.
O Robert Kiyosaki, que é o autor do Pai Rico, Pai Pobre, fala muito de prata como sendo uma alternativa muito boa. Ele fala, inclusive, para você comprar prata física, você ir lá e comprar prata mesmo e guardar, seja no cofre, seja no banco. Mas fiquei muito impressionado. O meu, cara, eu inicialmente, quando eu falei, eu tava pensando em QQQ, eu ia falar sobre QQQ. Eu acho que é um, assim, que ele é muito famosinho, mas aqui no Brasil a gente não fala muito sobre ele, acaba que ele anda meio que nas margens, assim. Mas eu acho que um que realmente eu descobri que o Tiuli, e depois eu fui atrás da lógica do índice, e foi um índice que assim, também entra dentro das minhas convicções sobre o que o mercado vai ser ainda, que é o Gov11. Eu acho que existe uma tendência mundial de cada vez mais você ter as empresas sendo valorizadas por uma governança diferenciada, por se preocupar com o meio ambiente, se preocupar com os próprios empregados, entendeu? Não ter aquela relação do CEO ganhar milhões por ano, enquanto o faxineiro ganha um salário mínimo. Então, acho que essa noção, é óbvio que essa não é a realidade das empresas, assim, não é a utopia, né? Lá nos Estados Unidos, você já tem empresas que têm uma visão dessa. Você vê a Google, por exemplo, com o tipo de governança que os caras têm, de ter dentro da empresa uma cultura de todos os empregados poderem falar e dar sugestões para o CEO, de você ter locais de descanso, de você ter incentivo dos empregados em criar relacionamentos e de gerar um ambiente empresarial totalmente descontraído e diferente do que é a empresa clássica. Então, acho que a gente ainda não tem empresas desse calibre e com essa mentalidade no Brasil. Mas, cara, uma das coisas que eu fui no shopping essa semana, eu estava dentro de uma loja de roupas mesmo, de roupas assim, tipo C&A, nem lembro qual que era, e eu vi um vendedor cheio de tatuagem no pescoço e tal, e eu falei assim, cara, há 10 anos atrás, esse cara muitas vezes teria dificuldade para achar trabalho num shopping, saca? Porque shopping era uma coisa muito elitizada, muito... Então eu vejo que o mundo está cada vez mais se preocupando com as pessoas e com as relações que elas têm, e aceitando mais as diferenças e não querendo colocar as pessoas nas caixas, e assim as empresas acho que vão seguir esse rumo. E o que é mais interessante ainda sobre esse é que ele performou acima do BOV, né? Então, assim, eu acho que você vê que é algo que, ideologicamente, filosoficamente, é algo que é muito bom, muito muito, assim, legal a ideia que tem de priorizar empresas que têm uma governança diferenciada, né? Uma relação de confiança, uma empresa que é idônea nas suas contas, que presta direitinho, que, assim, que tem honestidade como um dos seus princípios, e ainda isso se refletiu diretamente na rentabilidade, tendo uma rentabilidade maior do que as outras. Então, acho que, assim, duplamente me agradou muito esse fundo, e é algo que eu tenho em carteira e que assim, tenho feliz, é algo que eu fiquei, assim, feliz de descobrir esse ano, e é algo que eu das pessoas. Dar uma olhada, viu? Não recomendo comprar, recomendo dar uma olhada. Sensacional, Matheusinho. O que eu vou falar, o ETF que eu vou falar, ele vai muito nessa linha, só que ele é um ETF internacional, tá? Então, voltado para tudo isso que a gente está falando hoje, de investir no exterior. Lá no exterior eu tenho um ETF, que é o ETF ESGD, tá? Então, ele é um ETF, como vocês podem notar, voltado para ESG, muito parecido aí com o Gov11, que é aqui no Brasil, né? E a letra D é de países desenvolvidos. O legal desse ETF é que ele é um ETF de países desenvolvidos, exceto Estados Unidos. Então, eu estou investindo nos Estados Unidos, mas exceto empresas dos Estados Unidos. Então, nesse ETF, eu consigo diversificar mais ainda em economias, tá? É um interesse meu de focar em ESG. Eu poderia focar em ESG
da Bolsa Americana, mas eu optei por esse ESGD, porque lá eu estou na economia do Japão, eu estou na economia do Reino Unido, na economia da França, sei lá, Suíça, Alemanha. Então, assim, é uma forma de eu diversificar entre economias, mas sempre aí com essa preocupação do ESG, que é alguma coisa aí que a gente já está vendo que está tomando mesmo as rodas de conversa entre os gestores, é uma preocupação do futuro, tá? Então, a gente já está notando que não basta a empresa dar lucro, ela tem que, sim, se preocupar com as minorias, se preocupar com o meio ambiente, fazer um trabalho limpo, correto, digno, tá? Não é só dar dinheiro, no fim das contas, a qualquer custo. E uma das empresas, falar algumas empresas, que me vem à cabeça, por exemplo, lá tem a Nestlé, né, que não é uma empresa americana, a gente tem aquela AstraZeneca, que é uma empresa que está junto com a Oxford fazendo a vacina para o Covid, né, que pode ser uma empresa aí que vai se beneficiar de tudo isso que está acontecendo. A gente tem Toyota, a gente tem Louis Vuitton. Então, assim, são várias empresas fora a Bolsa Americana que a gente pode começar a se expor também de uma forma econômica, de baixo custo, e aí com uma preocupação lá no fim das contas, que é esse negócio do ESG, que eu queria falar para a galera que ainda não está prestando atenção nisso, comece a olhar, porque o futuro vai pedir isso daí, como o Matheus disse, a gente está vendo cada vez mais aí a diversidade, a gente fala tanto de diversificação, mas a gente está vendo a diversidade presente aí já no mundo dos investimentos, tá? Agora eu vou ter que vender o meu ETF literalmente vendido. É um ETF que eu gosto, mas ao contrário do que o pessoal está falando de comprar, é o BOVA 11, porque ele permite que a gente monte estratégias de investimentos mais avançadas, utilizando ele como proteção e como uma forma de estar financiando a sua posição ali. O pessoal que gosta de Factor Investing, ou até mesmo o Trend Following, pode fazer uma venda do BOVA 11, que ele replica o índice, e aquele valor você pode estar aplicando na sua estratégia. Então, ele serve como hedge ali de segurança. Se o índice cair, você vai estar protegido. E, ao mesmo tempo, você financia aquela posição de estar investindo. Então, é um ótimo ETF aí para quem quer fazer esse tipo de estratégia. Eu espero ter vendido meu peixe aqui de forma boa, porque ele replica uma das coisas que a gente tem que estar analisando na hora de ver o ETF, é se ele se ele caminha lado a lado realmente com o índice que ele replica. Então, se ele está ficando um pouco distante, ele não é um bom ETF. E o BOVA 11 aí, ele replica bem o índice da Bolsa de Valores. Então, o ETF aí, né, que sobrou, eu sou o último aí da lista, eu acho que é o bom e velho VV11, né, cara? Aqui, qualquer fundo que replique aqui em qualquer lugar do mundo, né, qualquer fundo que replique o índice S&P, né, das 500 maiores empresas americanas, isso vai envolver Berkshire, isso vai envolver Google, vai envolver aí Facebook, entre outras empresas, cara, vai trazer bons retornos para quem colocar dinheiro nele, para quem fizer aportes mensais ali, disciplinados nesse tipo de investimento. O próprio Buffett fala que você não precisa ficar analisando empresa e que um investimento certo para 90% das pessoas é colocar dinheiro num fundo de índice a baixo custo, como o IVVB11 seria aqui no Brasil. Tá? Ele tem uma taxa de prestação muito pequena. E eu, inclusive, fiz isso, eu fiz um post sobre isso, tá até vendendo um peixe aqui. Fiz um post sobre isso recentemente, né? Coincidentemente, eu falei sobre ele aqui agora, né? O VB11 é uma ótima forma aí de você que não quer analisar ativos individualmente, não quer empregar muito esforço naquele investimento, você ter bons retornos, até porque a gente vê bolsa do Japão, bolsa lá, se não me engano, de Tóquio, ela ficou parada lá desde um ápice, um auge lá em 1980, a bolsa da Austrália, a mesma coisa, mas a bolsa americana, de tempos em tempos, ela tá subindo, ela tá superando expectativas, tá? Então é que nem o Buffett fala, never bet against America. Se eu fosse o céu, eu nem falava depois disso, viu, Valtinho? O cara terminou com never bet against America, velho. Que é isso? Não tem como você internalizar aí os ensinamentos traduz aí de Arthurzinho aí, Valtinho, traduz aí. E Oráculo. O que significa? Nunca aposte contra a América, né? Então, eu acho muito legal assim, o Warren Buffett. Ele assim, eu espero, né? Acho que a gente já se fez o convite, né? Tô só relembrando, né?
que a gente tem um encontro, né, em Omaha, né, ano que vem, né, se Deus quiser, né? Então já vamos preparando aí, tanto quem chega junto com a gente quanto os embaixadores, né? E assim, o cara manda uma dessa, né? Mas ele não, na época, ele não fez um movimento, né? Então, tipo assim, porque o cara que manda uma dessa é o cara que estaria acabando com aquele caixa dele, né? Então ele ele tem assim umas sacadas assim que acho que participar de uma reunião ali, né? Ser um insider, né? A galera que tem esse acesso assim, tipo, de fato, do operacional, o que ele vai fazer, como ele treinou a galera, deve estar realmente assim privilegiada, né? Então, até não sei se foi o Rafael que chegou, falou assim, ó, nível alto e tal, não sei o que, galera, tá nível alto porque a gente estamos aí estudando, trazendo nossas experiências, entendeu? É meio que por vocês, aí vocês também fazem perguntas certas, então gratidão mesmo, tá? Acho até que essa palavra cabe de verdade muito bem aí, tá? E tem o Ivanzinho aí chegando aí, né? Então, parabéns aí para a mãe dele, né? Isso aí, a gente faz tudo isso, tá? É pela família, sim, tá? É pela preservação de capital, né? E a segurança, né? Dos nossos entes queridos. Então, total justificado aí essa presença dele lá com a mãe dele, né? O amor sempre vence, fala aí. Porque no final, podem ter certeza, né? Que o amor sempre vence. Então, isso daí não tem erro, não. Então, olha, a gente teve uma live, né, semana passada, muito especial, com a presença do nosso mentor, né? E, de novo, mais uma live aqui. Estamos tentando ver como a gente melhora. E, assim, acho que até a minha mulher, ela percebeu aqui que foi um bate-papo tão suave, tão não sei o quê, que ela meio que veio comentar alguma coisa já agora mais para o final aí, que tinha passado já de 1 hora e tal. Então, assim, foi uma live muito boa mesmo, assim, putz, aprendi pra caramba e tal. Tem muita coisa para nós continuarmos raciocinando com relação a isso, tá? E continuem mandando as perguntas, sigam a gente. Tem também, né? Não sei se o pessoal tá sabendo, tem o Instagram dos embaixadores também, né? Que é uma união aí que a gente estamos para tentar talvez unir aí o que de melhor a gente está postando nas nossas redes, a gente concentrar também em algum lugar, né? Então também tem algo. Né? Qual é Embaixadores, né? Qual é o canal? Embaixadores do Tio Uli, né? Mandei aí nos comentários. Não, o Felipe fez uma coisa, eu falei, caraca, será que não tem? Tipo, eu tô seguindo o canal e será que mudou alguma coisa? Eu não tô sabendo. Tem um canal, velho. Aí eu fiquei até sem jeito, falei, opa, será que o Felipe vai ligar aqui e falar, não tem mais. Mas tá ótimo. E então, acho que é isso, galera. Né? Alguém vai falar da surpresa de terça que vem ou deixa para depois? Deixa no ar. Não, aí é surpresa. Aí a gente convida, tá? Traga pelo menos mais uma pessoa, tá? Se cada um trouxer uma pessoa, a gente vai cada vez ganhando e você pode falar para essa pessoa, olha, você vai poder chegar lá e você vai perguntar bastante, tá? E eles vão se virar aí nos 30 para responder, tá? Então a gente conta com esse apoio e vai ter essa surpresa aí, né? Já semana que vem, e eu acho que quando acabar aquela contagem característica, né? Deixa que acontece a surpresa assim na hora, acho que é melhor do que a gente já estragar. Pedir pro pessoal também, Valtinho, tirar o print aí, boa. E postar lá nos stories no Instagram e marcar a gente para poder trazer mais pessoas na próxima semana. Vou pegar meu livro aqui igual o Felipe, ó. Olha aí que eu tô sem livro, mas eu tô malhando aqui. Tô... Aí sim. Aê! Por favor, fala que só porque eu quero ter a foto. Que foi? Tá, faltou o teu áudio. Tá falhando, fala de novo. Eu vou aí contra o Valtinho no futuro, então, por favor, poste, porque eu preciso dessa foto. Porque daqui a alguns meses eu vou copiar isso aí dele e vou usar contra ele mesmo. Tá? Demorou, galera que tirou a foto, tirou o print, marca a gente lá no Insta, isso vai dar uma moral pra gente, e terça-feira a gente vai estar aqui de novo, terça às 20, consistência, vocês podem contar com a gente, transbordo tá garantido, e a gente aceita também sugestão de tema, tá? No mais, só quero agradecer. Obrigado mesmo. Obrigado a todos. Obrigadão aí, todo mundo.
Ah, tá aí, ó. Aqui, ó, galera do Arthurzinho aí, ó. Show de bola. Boa! Esse moleque é gigante, mano. Valeu, galera. Até semana que vem. Valeu. Fazer todo mundo uma excelente semana e tamo junto. Nós. Até mais. Valeu, galera.